Fala, galera do JJ Podcast, episódio maravilhoso. Eu, como pai, eu tô aqui, eu tô com uma baita de uma expectativa, eu tô motivado, eu tô curioso pra caramba, porque eu trouxe 3 pessoas importantes pra mim e que acredito que vão se tornar importantes pra vocês também. Por quê? Porque elas inspiram, porque elas são novinhas. Daqui a pouco eu vou perguntar se elas querem que eu chame elas de criança ou adolescente, mas daqui a pouco eu pergunto, e que elas inspiram muito através do trabalho que elas fazem, tá? Então eu tô aqui com Enzo, Fala, gente, tudo bem? que tem 10 anos. Isso aí. E sou empreendedora, hein? Boa. Eu tô aqui com a Nick. Oi, pessoal. A Nick tem 14 anos. Eu tô aqui com a Malu. Oi, pessoal. Sou a Malu. É um prazer estar aqui hoje e sou escritora. Boa. E que tem 12 anos. 12 anos. Cara, vocês gostam de ser chamados de crianças ou adolescentes? Crianças. Criança? Crianças Criança? Criança. Criança! Porque Muito bom isso. E estou aqui com 3 crianças, galera. Na semana do Dia das Crianças, pra gente falar... Do que a gente vai falar hoje? Educação financeira, empreendedorismo Finanças. e negócios. E finanças. Com criança? Sim, Isso aí. finanças para crianças. Mas criança entende isso? Claro. Sim. Olha pra Para, vai. Entende? Ah, é sério? Sim. Criança entende de finanças, de negócios e de empreendedorismo? E escreve? Sim. Olha só aqui. Isso aí, olha os livros da Nick. Olha, prova pura. O que é isso, Nick? Me conta a história desses livros aí. Então, tô vendo uns livrinhos Ó. aí, ó. É porque, assim, a minha mãe, ela fez um livro junto com outros mentores e você. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, também quero um livro, né? E aí eu fiquei pensando qual seria o conteúdo do livro, porque eu não tinha nada em mente naquela época, eu tava começando mesmo, foi na quarentena. E aí eu tinha pensado em falar sobre finanças e eu queria fazer uma coisa bem mais voltada para as crianças mesmo. Então, um livro mais didático, onde conta histórias que aconteceram na minha vida, que podem inspirar as crianças. E a criança de 6, 7 anos já entende, até porque meu irmão já leu e ele ama. E é sobre isso que eu falo. Eu explico desde o início o que é o dinheiro, quanto que a gente precisa guardar. E também falo um pouquinho sobre empreender, que foi o que eu fiz na quarentena. Tem 4 livros aí, né? É. Tá, daqui a pouco a gente fala mais dele. Eu tive um contato próximo com esse livro, né? Sequência de lives que você foi fazendo. Tem até frase sua, Tem no fim frase de todos minha, os né? livros. Muito bem. A Malu também tem livro, né? Sim, o livro tá chegando aqui porque eu dei ele para ser entregue para Natália Arcuri, do Me Poupe. E o livro ele foi lançado esse ano, no dia 2 de abril. E ele fala sobre o universo financeiro de uma forma descomplicada para a criança, desde como ela pode economizar até como funciona a economia e a empreender. Isso aí. E o Enzo? Tá com o livro aí na cabeça pra sair também? O livro, ele vai... Ainda esse ano, o livro vai sair. Já tô escrevendo ele já, o nome já tá saindo. E uma coisa que nesse livro vai sair, uma coisa que nesse livro vai sair, uma coisa que eu nunca conto pra ninguém. Nem palestras, podcasts, nunca conto pra ninguém. Que nada, você conta tudo pros outros. É quase tudo. Né? É mesmo? Essa daí você nunca contou? Que vai estar no livro, não. E você vai contar aqui? Dá um spoiler, cara. Um spoilerzinho? E aí, qual que é? Tirar a curiosidade. Conta. Eu vou dar um spoiler de, tipo, como que as crianças devem agir nas críticas lá fora. E, tipo, parte da minha história que eu nunca contei pra ninguém. E talvez hoje, nesse podcast, eu vou contar. Então tem que ficar até o fim, pessoal. Vocês ouviram o Enzo? Isso aí, então fica até Pessoal, o eu final. tô indo nessa, vocês podem tocar o podcast, fiquem... Eu vou ficar aqui numa boa. Meu, ó, eu tenho várias dúvidas, tá? E curiosidades. Mas uma delas é, a galera da escola de vocês gostam do que vocês fazem? Ou acho que vocês são, tipo assim, chatões? Ai, meu, para de falar desse assunto. Ai, nada a ver. Ou eles acham legal? Ou tem os dois? Na verdade, na minha escola é o seguinte, eu nunca tentei mostrar meu Instagram, então eu queria ficar mais na minha. Tá? Aí, um certo dia eu cheguei na Fala escola pertinho aqui, ó. certo dia eu cheguei na escola e todo mundo, Enzo, vem cá, tira uma foto comigo, dá autógrafo. Eu acho que tá acontecendo. Eu vi lá no seu Instagram, eu vi, nossa, já era, porque antes, tipo, ninguém falava comigo. Ninguém compartilhava nada comigo, ninguém me chamava pra nada. Aí, quando eu cheguei lá, começaram a me chamar. Eu falei, eles me explicam um pouco disso. Aí eu falei, então, não tem empreendedorismo? O empreendedorismo é isso, isso, isso. Eles, o que é empreendedorismo? Aí eu, nossa. Que série que você tá? Que ano que você tá? No quinto.
Então você tá falando de empreendedorismo pra molecada do 5º ano. Isso aí. Só que eles também não sabem nem o que é empreendedorismo, mas ó, sempre tô tentando ajudar eles. Ah, empreendedorismo é isso, isso e isso. Você tem que saber guardar seu dinheiro, porque lá na minha escola chegou a febre bateu na porta, né? De figurinha do álbum da Copa. Certo. Sim. E os meninos lá gastavam, tipo, a mesada inteira em figurinha. Tá bom. E eu não acho muito certo isso, né? Eu falei, não gasta seu dinheiro todo não, separa uma parte, claro, né, que você pode comprar, mas separa uma parte ali para alguma emergência e tira uns 10% da sua mesada e compra sua figurinha, não gasta tudo não. Eu sempre falo isso, agora eles estão maneirando um pouco. E, sabe um milagre que aconteceu? Colocaram educação financeira Na tua escola? no 5º ano. Que bom. E pra vocês na escola o pessoal gosta do que vocês falam? Ou acham que o assunto é meio fora daquilo que eles querem ouvir? Sei lá, é chato? Alguém fala assim, ai, que coisa chata. Ou não, é super, nossa, que coisa legal. Tem umas pessoas... Na minha sala, assim, as minhas amigas, elas me apoiam. Elas acham super legal eu fazer podcasts e ter um livro e tudo mais. Só que tem umas pessoas bem chatinhas que acham, tipo, nossa, que besteira, odeiam coach. Essas pessoas que ficam, ai, alta performance, ai, que besteira, ai, finanças, a gente é criança, a gente não precisa disso. São haters. São haters, exatamente. E, assim, eles não apoiam e eles odeiam quando eu falo disso. Eles não me seguem no Instagram quando eu falo disso. E sempre tem fofoquinha na escola. Eu te sigo no Instagram. Não, Joel, tô falando do povo da minha sala. Mas eu te sigo. Mas isso é importante, cara. O povo da sua sala tem mais de 18 Mas ó, mil eu não publicados. sigo vocês dois, hein? Isso é feio. Isso é errado. Mas se vocês performarem hoje aqui, eu vou seguir. Então, já segue logo nós dois já de uma vez, que você vai se Vamos surpreender. logo. Eu não vou me arrepender. Não vai. Vou até tomar um Olha só. Ah, o J Coffee. Já tomo, dá uma cheirada Pra nele. aumentar a alta performance. Ai, já tô fazendo propaganda, merece. É cheirosinho? É cheirosinho. Muito. Pode experimentar já? Pode. Delícia. E agora? Pac! E lá no teu, Malu, o pessoal na escola, eles... Eu moro Como é lá. que é? Eu moro lá em Manaus e recebi uma bolsa de estudos do Instituto Denis Rivail. De qual instituto? Do Instituto Denis Rivail, para estudar lá. Tá bom. E daí eu faço alguns conteúdos sobre finanças lá, super legal. Só que daí sobre os colegas, é o seguinte, tem alguns que eles, a maioria não se interessa muito, não pergunta muito. O máximo de pergunta que fazem é, como posso ficar rico em um mês? E responde essa pra mim. Como? Eu queria aprender. Como que faz pra ficar rico em um mês? Primeiro, tente ganhar na Mega Sena. Eu acho que essa é a única maneira, porque o sucesso, como você fala, é treinável. Você não vai sair de uma pessoa que fica com baixo fôlego só de subir a escada para uma pessoa que consegue andar 5 quilômetros sem nem suar. É um processo, né? É um processo. Então, não dá pra ir assim tão rápido. A menos que você tenha um golpe de sorte, realmente ou ganha na Mega Sena, ou compre muito de uma nova criptomoeda que exploda do dia pra noite. Então, é isso. Vocês ganham dinheiro? Sim. Com o quê? Sim. Eu também estou empreendendo com a minha mentoria também. Você tem mentoria. Estou lançando meu curso. Mês que vem já tá. Mês que vem eu já lanço. Então você o tem curso. mentoria e curso. Aham. Pra quem que é? Para pais e filhos. Você dá mentoria pra pais E filhos. e filhos. Isso aí. O que você fala? Eu ensino o pessoal lá a empreender. Também mudo o mindset deles, o modo de pensar. E também eu trabalho na verbalização do amor entre o pai e o filho. Mas claro, né? Todo pai ama, toda mãe ama o filho, certo? Certo. Mas quando verbaliza, seu filho fica muito seguro de tomar qualquer decisão lá fora. Tipo, tá sendo julgado ali, ele sabe que, tem alguém do meu lado. Então, olha, esse aqui já é um spoilerzinho do livro, hein? Então, fica aí até o final. Isso aí, daí a gente vai coletando os spoilers e vai descobrindo, né? Aí no final, eu acho que vocês já estão com o meu livro todo na mão. Então você ganha hoje dinheiro com cursos e mentorias. E também com a minha pulseira. O que está escrito na sua pulseira? Pode ser difícil, mas nunca será impossível. Cadê minha pulseira? Quero comprar. Como é que eu faço? Inclusive, olha aqui, você não vai comprar.
Não vou comprar? Não vai. O que vai acontecer, então? Calma. Tan, tararam, tan. Tadã! Ele vai trocar. Você segue ele e troca da pulseira. Meu Deus Certo? do céu. Deixa eu ver essa Pode ser. pulseira. É que quando você, por exemplo, quando você tá com uma meta, essa é a Pode pulseira ser da difícil, mas não positividade. pode ser a pulseira. Essa é a pulseira da positividade. Lembra lá no evento do Felipe Tito, que eu te falei da pulseira? E tal? Olha aí, Felipe Tito. Olha o cara falando aqui, ó. E aí? Então, era pra mim já estar com a pulseira ali, né? Só que chegou só depois de uma semana e... poderia ter chegado. Mas se alguém quiser comprar essa pulseira, como é que faz? Pessoal que tá assistindo e ouvindo o podcast. Já me chama lá no Instagram, é enzonobre.oficial. Tem aqui, ó, enzonobre.oficial. E você já vai lá, me segue, me chama no direct que eu vou estar te ajudando lá. Você vai responder todo mundo que te chamar no direct? Todo mundo. Ó, uma galera vai te chamar no direct, hein? Isso mesmo, Combinado? combinado. Toca. E você, Nick, como é que você ganha dinheiro? Eu ganho dinheiro com o meu livro, Aham. que eu vendo no meu Instagram. E às vezes eu vou na praça com os meus avós, faço quando eu vou em algum podcast ou evento, eu também levo o livro. E eu também ganho dinheiro com as minhas músicas. É que eu vou começar ainda, porque essa era a novidade. Eu já posso contar? Eu falei que eu tinha a novidade. Qual que é a Contar? novidade? É porque a música que eu fiz ano passado, com clipe e tudo mais, ela foi lançada hoje no Spotify. Aham. E aí é a minha nova fonte Qual é o de nome da renda. música? Papel de coração. Então... Que coisa As legal. crianças aqui são tudo. Empresárias, escritoras, cantoras. Até o final do podcast você vai cantar essa música. Tá, Você topa? top. E você, Malu, como que você ganha dinheiro? Eu ganho dinheiro principalmente com os livros. Os livros, eles já são best-sellers, com mais de 50 mil exemplares vendidos. Uau. E também com as palestras. Inclusive, eu saí de uma pra vir aqui agora. É mesmo? Dei uma palestra lá no evento Mulher Única. E foi Aham. super legal. E ganhei até um café lá. E agora eu quero também... Vou fazer uma coleção de café, então... E futuramente a gente vai lançar mais 2 livros. Um eu ainda não posso contar, que tá em andamento com uma editora. Tá bom. E a outra que vai ser... E o outro que vai ser independente é sobre investimentos. No meu livro normal, esse primeiro, a gente tem um capítulo só sobre investimentos. Sim. Mas é um assunto tão vasto que dava para fazer um livro só sobre. E é o que vai acontecer. Investimentos para crianças além da poupança. Investimento? Para crianças além da poupança. Esse ainda não está à venda, está em produção. Mas o que tá é o Finanças para Crianças Além da Poupança, que é o livro número 1. Agora sim, ó. Vocês empreendem. Vocês, têm dinheiro. Ensinam as pessoas a terem. Influenciam. Vocês estão no podcast do Joel. Quem ensinou isso pra vocês? Como é que foi a criação de vocês com os pais de vocês? Os pais de vocês empreendem? Conta um pouco, porque isso tem uma origem, né? Aham, Tem um lugar que saiu isso aí, né? e foi mesmo. Conta. Eu tinha 4 anos na época, né, que eu comecei a empreender. Ah, para, Enzo. 4 anos, Enzo. Isso aí. O meu filho vai fazer 4 anos ano que vem. Eu comecei... Eu peguei hoje um Batman pra ele, que estica, assim. Qual que é o nome daquele brinquedo? Que é uma geleia, assim. Slime? Eu não sei também. Ele é indestrutível. Meu Esse aí, irmão ama é o esse indestrutível. Aí... Você começou a empreender com 4 anos? Com 4 anos. Só Com 4 anos? pra poder comprar isso aqui. Eu nem lembro o que eu tava fazendo com 4 anos. O que é isso aí? Um Skateboard. overboard. Overboard. Isso aqui, Você tem isso aqui desde que você tem 4 anos? desde os 4 anos. Então, esse overboard aqui eu tenho Fala mais desde pertinho do os microfone. Então, esse overboard aqui eu tenho desde os 6 anos de idade, hein? Passou 2 anos Do economizando. 4. Desde os 4 anos. Tem 6 anos que eu tenho ele. Tá, então deixa eu tentar entender. Você queria o overboard com 4 Isso. e decidiu comprar o overboard com o seu próprio dinheiro. Isso mesmo, sem depender da mesada dos meus pais. E aí, o que você fez? Fala pertinho aqui do microfone. Eu comecei a... Bota aqui, ó. Pesadinho, né? Depois eu vou querer brincar. Eu tava indo Você comprou o overboard com o seu próprio dinheiro. Isso mesmo. O que você fez? Eu falei assim, mãe, compra aqueles... Ela comprou aquele sacão de geladinho e suco Tang. Fez, colocou lá e eu comecei a vender.
Só que tem um porém, geladinho, sabe que é frio, né? Só que é gelado, né? Não é frio, não, é gelado. Sim. E eu comecei a vender isso lá no Paraná, em Ponta Grossa. Eu morava em Minas Gerais. Com 1 ano eu fui para o Paraná, fiquei 5 anos lá. E aí eu comecei a vender. Só que lá é um lugar muito frio. Tipo, eu já passei por neve lá 2 vezes. Então, minha mãe até chegou e falou assim, Enzo, não vende isso não, vende caldo, algum caldo assim que é quente, que você vai fazer bastante dinheiro, mãe. Pode ser difícil, mas nunca será impossível. Vai dar certo, eu vou fazer vender. E olha aqui. E hoje eu tô aqui por causa dessa frase. E ó, já tô com ela aqui no pulso. E ó, depois eu vou querer que você também já coloca no seu... Sempre quando chegar alguma meta assim que começar a te agarrar, você começar a ficar com medo, você já vai colocar ela e vai falar, pode ser difícil, mas nunca será impossível. 7 vezes, que aí você mesmo vai colocar na sua mente que tudo pode ser difícil, mas com Deus nada é impossível. E eu vou dar pra vocês também, hein? Eu quero. Eu quero. Eu só acho que tem aí mais. Eu vou olhar ali. Então você vendeu, você comprou. Quanto custou isso aqui? Foi 1.000 e poucos reais. E você fez 1.000 e poucos reais vendendo geladinho. Isso aí. Pegou o dinheiro da sua mãe emprestado. Aí depois esse dinheiro que ela investiu, acho que foi menos de 20 reais, parece. E com esse dinheiro, o que eu fiz? Eu peguei, fiz mais dinheiro, né? Devolvi a quantia que ela usou para poder fazer o geladinho para mim. Ela não te cobrou nenhum juros. Nem os juros. Então ela foi sua investidora, não Isso aí. cobrou uma taxa de juros para dar o seu start. E aí? E aí, daí pra cá, eu nunca mais parei de empreender. Eu nunca mais fiquei sem dinheiro. Aí eu entendi que eu não precisava do dinheiro da minha mãe, porque a maioria das crianças hoje recebe mesada. Eu quero ensinar essas crianças a não ter que receber mesada dos pais. Que as crianças consigam desenvolver a sua própria... como que eu posso dizer? Desenvolver a sua própria independência financeira. Entendi. E hoje eu ganho dinheiro com as minhas mentorias, palestras, com os meus infoprodutos, com essas pulseiras também. E hoje eu nunca mais vou parar de empreender e também estou ensinando no meu livro, na minha mentoria, no meu curso, eu estarei ensinando como você, criança aí, que eu sei que tem bastante criança me assistindo, eu vou te ensinar a você ganhar o seu próprio dinheiro através de um troquinho que sua mãe te der, ou seu pai te der, ou algum responsável, e você vai fazer dinheiro, vai devolver aquele troquinho que o seu responsável te deu e continuar. Que aí você vai, por exemplo, o meu sonho era ter um overboard, só que nem meu pai, nem minha mãe tinha condições, né? E aí eu falei, se eles não vão comprar pra mim, eu vou me presentear. Eu vou comprar pra mim. E aí hoje eu ensino as crianças a terem a sua própria independência financeira. E ó, sem depender da mesada dos pais. Isso tudo com 4 anos. Com 4 anos. 4 anos, Não, mãe? E hoje... Ele falou assim, olha, eu vou me presentear antes do Natal. Aí quando foi antes do Natal, ele ainda fez um cofre, ele improvisou um cofre de uma caixa de sapato. Eu não gostava de gastar. Lá dentro. Sim. Um dia antes, ele marcou o dia e marcou a hora de abrir isso sendo da mesa. E o Enzo sempre gostou de contar dinheiro. Ele pediu pra mim antes disso, eu pedi dinheiro pra contar. Quando estava pra receber pagamento, ele falava, só recebeu, eu quero contar o seu dinheiro. Aí, a maioria das pessoas... Trazer dinheiro, colocar na cama pra ele contar. Então ele tem contato com o dinheiro muito cedo. É isso aí. E hoje, continuo empreendendo e já sou palestrante, sou mentor e também sou empreendedor. Muito bom. Continuo sendo, né? Então, Incrível, cara. muito legal isso, né? Pirulito. Que pirulito isso aqui. Gente, pirulito é a palavra que eu substituí para falar o antigo palavrão, que começa com pirulito. Agora, que pirulito de incrível isso aí, meu. Cara, isso é inspirador, você sabe, porque tem muita gente que não sabe por onde começa. E olha, Você não pegou tem dinheiro idade. emprestado com a sua mãe, 20 reais,
e através de R$20 você comprou o seu... Como é que é o nome disso? Overboard. Overboard por quanto? 1.000 e quanto? 1.000 e... quanto? R$1.000. Então você multiplicou em diversas vezes. Então eu fiz... de R$20 eu fiz 1.000. De R$20 você fez R$1.000. E hoje você tem dinheiro também. Tenho, continuo tendo e não vou parar. E vai aumentando. Isso mesmo, daqui só pra cima. Se eu pedir um dinheirinho emprestado, você tem para emprestar, para eu comprar o meu overboard. Claro. Hoje você consegue emprestar dinheiro para as pessoas comprar o overboard delas. Claro, e olha que Muito bom. eu também já, quando eu tinha aproximadamente 7, 8 anos, eu comecei a emprestar. Cara, não dá para Emprestar acreditar que eu tô vendo isso. Tipo, Quando eu tinha 7 anos, eu tava emprestando dinheiro. a juros. Você brinca? Brinco, claro, não. Ô, produção, eu brinco o dia todo ou não? Inclusive, Ô, na hora produção. na hora que eu tava vindo, eu, a Carla e o Bruno tava jogando Uno. Não sei se vocês jogam, mas a gente tava Adoro jogando Uno. Uno. Eu acho que eu ia até trazer hoje, só que não coube. Aí, tanta Qual é o coisa. sonho de vocês? Hoje. Tudo bem se mudar. Qual é o sonho de vocês? O meu sonho, eu acho que, tipo assim, no sonho que é quesito profissional, quesito familiar. O que vier na sua cabeça. Eu vou falar o profissional, já que a gente tá falando bastante sobre isso aqui. Eu acho que o sonho mesmo Você já tem um sonho profissional? é levar a educação financeira para vários lugares. Eu vim do Amazonas, e daí lá tem bastante desse negócio de escassez, de não ter tanta educação. Em vários lugares, eu já morei muito... Eu nasci no interior do Amazonas, e daí tinha semanas que eu passava a semana toda em casa porque não tinha aula, às vezes os professores estavam em greve. Inclusive, meu pai, ele já foi professor e ele fazia essas greves porque eles não recebiam direito. E a educação financeira também ainda não é uma realidade. Algumas escolas privadas estão começando. Inclusive, tem escolas públicas que aderiram, compraram bastante livros, conseguiram minha palestra e daí já estão colocando projeto de ensino. Então, isso é algo muito legal. E eu saber que eu estou ajudando nessa luta para chegar à educação financeira não só no Amazonas, mas também para o Brasil. Então, o meu sonho é realmente que as crianças elas possam realmente ter a independência, como o Enzo falou. Porque as crianças vão ser o futuro da nação. Então, por que a gente não prepara elas a usar o dinheiro agora, para que no futuro elas não precisem se preocupar? Não é sobre Isso se mesmo. preocupar desde agora, é sobre se preparar desde agora. Quantas crianças a gente não vê na rua, no semáforo, pedindo dinheiro? A gente não pode ser egoísta e pensar que apenas doando dinheiro na hora vai ajudar. A gente tem que ensinar elas a fazer. Exato. Eu Porque tenho uma uma hora o frase dinheiro que eu vai gosto. acabar, né? Exato. A cesta básica vai acabar. Tem uma frase que eu gosto muito que é: dê peixes a um homem e ele sentirá fome um dia depois. Mas ensine ele a pescar e ele nunca mais sentirá fome. A gente não pode fazer eles dependerem só do auxílio emergencial, porque senão eles nunca nem vão realizar os sonhos deles próprios. Temos que dar educação e educação financeira para que eles possam, sim, alcançar seus objetivos e seus sonhos. Teus pais empreendem? Meus pais são empreendedores, sim. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos, Thiago e Alice. Eles são mais velhos? Sim, meus pais... Não, são mais novos. Uhum. É que eu sou a mais velha deles. Meus pais, eles começaram trabalhando bastante em prefeitura. Meu pai era professor de matemática. Tá. Eu amo E eu sempre fui muito nesses eventos de prefeitura. E acho que a minha mãe conta que eu ficava pegando o microfone dela e ficava falando. Antes de saber falar, ficava... Seus pais empreendem, Nick? Sim. O que eles fazem? Meus pais são assessores de investimentos, então eles falam muito sobre dinheiro e investimentos e empreendedorismo todo dia, porque é o que eles fazem, né? É o trabalho deles. E aí eu sempre quis também falar sobre isso, já que meus pais falam, mas diferente deles, eu faço isso como um hobby. Como meus pais me ensinaram, eu quero passar a educação financeira para as crianças, para que elas não dependam de herança, de mesada, porque assim, a gente não vira adulto de uma hora para outra, né? A gente não sai de casa e vou morar sozinho com o meu dinheiro que você nem tem. Então, para você morar sozinho, para você começar a trabalhar, você já tem que ter um dinheiro.
E eu quero ensinar as crianças para que elas tenham esse dinheiro feito delas, para que elas não precisem dos pais quando elas já forem adultas. E também desde cedo. Mas o meu sonho mesmo é ser cantora e postar várias músicas. Mas eu também faço como hobby. Eu gosto de escrever, falar sobre finanças, porque por que a gente vai ter a luz se a gente não ilumina? Isso Essa aí. é muito Eu acho que bonita. uma coisa que é interessante que a Nick falou é não depender de herança. E também, tipo, lá na imersão da Mari Coelho e a sua, que vocês fizeram esses dias, vocês falaram, quanto eu pagaria para o meu filho saber administrar minha herança? E a gente tem que passar isso para as crianças também. Às vezes o pai pensa, eu tô trabalhando, e às vezes eu não faço tempo com meu filho, eu não tô passando meus valores pro meu filho, mas eu vou deixar um dinheiro para que quando eu vá desse mundo para melhor, ou para pior, dependendo de como a pessoa se comportou nesse meio tempo, ele possa sobreviver e ficar bem. Só que daí, como você não ensinou como você administra, a criança acaba gastando tudo A criança, quando vira adulto, acaba gastando tudo isso em farra, às vezes em bebida, em drogas. Então, a gente tem que passar esses valores desde cedo, que não é sobre o dinheiro, mas é sobre as coisas boas que o dinheiro pode te ajudar a conquistar. Eu gosto de pensar que o dinheiro é algo que a gente precisa para sobreviver, Sim. mas a gente não precisa dele para viver. Ó, o que eu tô percebendo aqui no nosso bate-papo, tá? Eu sou pai, vocês já sabem. Muito provavelmente, se vocês continuarem, quem vai influenciar os meus filhos são vocês, Isso aí. né? Porque assim, eu sou 9 anos mais velho que você. Não, desculpa. Você é 7 anos mais velho que o meu filho mais velho. 7. Você tem 10, ele tem 3. Você é 11 e você é 9. 10. Não seria 10 porque ela... é 10. Entendeu? Então, assim, vamos colocar uma média. Vocês são 10 anos mais velhos do que o meu filho mais velho. Eu influencio pessoas 10 anos mais novas do que eu. Entenderam? Então, eu tenho 40 lá, influencio pessoas que têm 30. Bastante. Muito bastante. Então, provavelmente, vocês serão os influenciadores, não só dos meus filhos, como dos filhos dos meus amigos que têm mais ou menos a minha idade. Tudo bem aí? Sim. Ótimo. Essa é a primeira coisa que eu quero colocar. A segunda coisa é, o que eu estou olhando e vendo aqui para vocês? Vocês têm clareza no que vocês estão falando acima da média das crianças, ok? Vocês falam bem, vocês comunicam bem, vocês têm confiança. Eu sempre te falei isso, né? Você é uma menina confiante. E se eu pudesse plantar uma coisa só no coração de vocês, é que vocês sejam confiantes. Porque qualquer projeto que vocês se comprometerem a fazer com confiança em vocês vão chegar muito longe. Ótimo. Beleza. Também entendi que os pais de vocês permitem que vocês façam isso. Que ajudam, que incentivam. As mães estão aqui. A mãe da Nick está aqui, a mãe do Enzo está aqui, a mãe da Malu foi lá e já volta. Então os pais e os... Exato. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Quem são, fora os pais de vocês, a família de vocês, que vocês têm como referência? Quem são as pessoas que vocês olham, quantos anos elas têm, que ajudam vocês a construir essa forma de pensar? Primeiro, a primeira pessoa que, tipo, que eu me inspirei muito, muito, muito mesmo, foi uma pessoa que eu estou falando aqui, conversando aqui agora, né? O Joel J. E foi através Tô dele. quase te seguindo, cara. Tá quase... Eu não falei. Eu tô quase te seguindo já. Malu também. Você vai falar a mesma coisa pra ela. Tá bom. Você vai ter... Ó, Como é que eu influencio? Eu tenho 40, eu sou 30 anos mais velho que você, cara. Como é que eu influencio você? primeiro, a sua história me inspira muito. Minha Tipo, história. muito, muito mesmo. Tá bom. Como você chegou até aqui e através de você que eu resolvi trazer meus pais para poder morar aqui em Alphaville. Foi através... Peraí. Você resolveu trazer seus pais para morar em Alphaville? Aham. Nessa ordem? Isso mesmo. Desse jeito? É isso, mãe? Uau. Inclusive eu trouxe... Inclusive a gente tá aqui perto. Aqui perto. É onde? Aqui mesmo? Tá É pertinho. bem pertinho. Então, minha história te ajudou, te inspirou. Isso aí. E para vocês? E também Não, e quem são, né, a verdade? Quem são as pessoas que influenciam o Enzo? você Tá bom. e o...
Qual que é o nome mesmo, mãe? É Flávio Augusto. O Flávio. Minha mãe também participou do... Qual que era o nome mesmo? É o WhatsApp. Ah, o WhatsApp. Aí, Flávio, olha só. Olha o seu impacto, Flávio. Lembra da Noelza? Da Noel... E ela, pelo que ela me conta, eu sei que ela é uma ótima vendedora. E lá, tipo, ela era uma das melhores vendedoras que tinha lá. Eu, mãe, como que a senhora fez isso? E aí ela me explicou. E aí uma coisa que ela também me fala bastante também é o 3052. Você fala com 30 pessoas, Ah. 5 se interessam e você converte 2. 3052. Olha aí a metodologia, turma. Isso aí. 3052. Então, pro Enzo, Joel J e Flávio Augusto. Tá bom. E pra vocês, meninas? Pra mim, eu conheci você... A primeira vez que eu comecei a ter contato com esse universo financeiro é quando eu tinha 8 anos e eu comecei a usar a internet. Tinha aprendido a ler, mas tinha aprendido a ler legal, então eu comecei a ver vídeos. E o primeiro vídeo que eu vi foi da Natália Arcuri. Que Inclusive, legal. eu tive a honra hoje de receber uma mensagem dela. Uma amiga dela tava lá na palestra, mandou um vídeo meu e ela me mandou uma mensagem. Eu fiquei em transe Que só. legal. Nath, E outra- parabéns. E a segunda pessoa é você, Joel. A sua história, como o Enzo falou, a sua história inspira muita gente, conecta muita gente. O que você passou. E, tipo, tem muitas pessoas que poderiam usar a história do começo, não. É que eu vim de uma família humilde. Não, é porque eu sofri algumas coisas como desculpa pra não crescer. Mas, tipo, você mostra que isso a gente só se empodera. Eu gosto de pensar que tudo que a gente passa é como pedras. As pessoas podem estar jogando elas na gente. A gente que escolhe se vai deixar que elas nos machuquem ou vai usar essas pedras para construir algo maior, uma casa ou até uma fortaleza, um castelo para nós. Isso aí. Uau. Joel, minha tia, ela sempre depois do almoço, não, sempre depois não, antes do almoço, quando a sua live começava, minha tia sempre chamava, o nome dela é Vaneide. Ela sempre chegava e falava, ô cara de concha, já tá aí já? Já tá ligado aí já? Eu já tô ligado já ia te ligar pra você, já pra ver se você já tava aí ligado. Vaneide, um beijo. Obrigado por contribuir. Nick, e você? Quem são suas referências? No início, foi só você, que eu fui em vários... Mas era a tua mãe que mandava tu Não. fazer isso e teu pai. No início foi, mas depois que eu te conheci, foi lá em Santos, lembra? Aí eu fiquei legalzinho. Não, aí foi a primeira vez que eu fui lá na frente e tudo mais. Foi lá que eu realmente comecei a me inspirar em você Tá e bom. começar na internet, né? E aí, depois disso, foi mais na quarentena mesmo que eu ganhei a internet, o celular. E as duas pessoas que eu mais me inspiro Eu tive é uma ideia você agora. e o Augusto Cury. Augusto Cury. Eu tive uma ideia. O quê? Tá vendo? Tá bem. Quando ele faz esse cara é porque vem alguma coisa muito boa. Eu tive uma ideia. Toque os tambores. Ouvindo vocês agora. Vocês três falaram que eu influenciei vocês, certo? Sim, Isso aí. Vocês três estão aqui no podcast, certo? certo. E se a gente escrevesse um livro nós quatro? Nossa. Cara, Esse é seu livro. Esse Vamos? Vamos. Vamos Vamos? mesmo? Vamos! Joel, você vai ter que cumprir? Falou. Falou, tá falado? Mas, Falou. mas, tipo, as pessoas vão estranhar se você escrever um livro com a gente e não estiver seguindo a gente. Então, bora logo, já que... Vai, segue Estou o Enzo, convencido. segue eu. Aê! Estou convencido. A gente Nossa, não- vocês são muito mais rápido que eu. A gente- Enzo Nobre Debaixo da pulseira aqui. Ei, Ponto pessoal. Oficial. Oficial. Porque já estou te seguindo. Esse aí. Malu.finanças. Malu. Não dá para escrever livro, né? Com vocês. Exatamente. Você tá seguindo. Ponto. E não dá pra assistir nosso podcast sem seguir a gente, né? Gente, segue. Não Nick, pode. fala o seu também. Seguindo É também. arroba Nick Risses. RICC. Tá, mas a gente. Ó, então vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai escrever um livro, nós quatro, mas a gente tem que pegar todos os direitos autorais desse livro e a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não vai ficar com ele pra gente. Vocês topam? Tá bom. Sim. Aí eu topo também. Mais ainda. Beleza. Então a gente vende e com direitos autorais a gente faz alguma coisa. Eu não sei exatamente o que. Não é doar.
Mas é pegar isso e fazer mais coisas com isso. Sabe o que eu tava achando legal? Vocês topam? Sim. Sabe, Então tá fechado. sabe uma ideia que a gente... Que Vamos falar eu com a Mari. pra pensei fazer isso pra aqui? gente. Fechou. Uma ideia que eu pensei aqui, que lá na minha escola, sempre eles entregam um livro pra gente e uma folha. E essa folha você pega, e você tem que ler o livro inteiro, tipo, mas não é tão grande assim não. Você lê uma parte do livro e a parte que você mais gostou, você escreve lá e depois também imagina na sua cabeça um desenho, como que foi, e desenha lá. Então A gente gostei. pode levar Gostei. de escola, Então, assim. fazer o seguinte, a gente vai escrever um livro. O livro vai ser bem didático, vai ter esse negócio de desenho, tal, aplicação prática. E pra quem é esse livro? Para as crianças. Só pra criança? Pra crianças e adultos também, né? Adultos Porque também? Para as Pra crianças que hoje habitam tem- dentro dos adultos. É Ah, o porque quê? Para as crianças que habitam dentro de cada adulto. Aquela criança que queria na Disney. Aquela criança que queria um Kinder Ovo, mas já tava muito caro. O Vocês são Kinder muito Ovo bons, cara. tá no valor Aquela de uma criança que acha que a culpa é da inflação. E, e também tem que ser pra adultos, adolescentes também, porque tem hoje. O que vocês acharam, mamães, dessa ideia? Mamãe. Vamos? Vamos repetir a ideia porque a mamãe tava Vamos. fora. Explica pra sua mãe que ela acabou de chegar, que a gente vai fazer. Daqui a pouco vocês vão aparecer Inclusive, aqui, tá? mãe, traz os livros que foi o motivo da senhora estar fora aqui. Olha só. Olha só, gente. Finanças para crianças. Além da mesada. Como é que eu tô te seguindo? Nem teu livro eu tenho. Eu te... Não, tu tem sim, eu Não te dei. tenho. Eu te dei. Eu dei pra Mari. A Mari te deu. Ai, a Mari me deu. Mas você não me deu, então hoje... Então você Ah. faz... Não, mas você faz uma... Daqui a pouco uma dedicatória. Tá bom, mas a Nick também tem que... Ela comprou a Nick. Eu vou dar um pro Enzo também. Tá Muito bom. obrigada. E daí, tipo assim... o quê? A gente vai escrever um livro, nós quatro, Enzo, Nick, Joel, Esse ano? Malu. Esse ano, que vai para as escolas, que vai ter muita didática, que vai ter muitas coisas. E pessoal que tá assistindo, quem é dono de escola, que eu sei que donos de escola estão assistindo aqui. Já entre em contato com a gente. Mas, ó, esse livro tem que ser bem legal. Tem que ser. Vai ser. Mas aí quem vai dizer que é bem legal são vocês. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai escrever um livro que vocês gostariam de ler. Entendeu a diferença? Mas também não pode ser, tipo, um livro tão cansativo, porque Isso. já teve relatos. Eu também já aconteceu comigo de eu estar lendo, de eu comprar um livro assim e começar a ler. Que cansa. Cansa, Nossa, tipo. daí para. Então, então vai ser assim: ó, a gente vai fazer um livro. Que quando a gente pegar o livro, vocês vão falar assim: meu, Só de encostar é no esse o livro. livro que eu gostaria de ler. Do jeitinho. O jeito que escreve, se tem exercício de que jeito, se é colorido ou não. Porque vocês sabem como fazer isso. Então aí a gente soma as forças e mostra isso para as pessoas. Beleza? Aí quando a gente escrever o livro, a gente volta de novo aqui pra gente falar do livro. Isso aí. Então, Isso aí, pessoal. fechou. Fechado? Sim. Mamães, fechado? Fechado então? Não, porque se eu não fizer isso, eu não consigo dormir, pô. Porque eu preciso fazer alguma coisa pelas crianças, junto com as crianças. Eu tenho 3 em casa. Na verdade, eu tenho 2 em casa e uma da barriga que também tá em casa. Vocês vão influenciar meus filhos. Ela tá na sua casa. Só que ela ainda está guardada, sendo Isso. formada para crescer, para ser o nosso futuro. Futuro E de podcast? todas as Vocês nações. pensam em ter podcast? Eu vou lançar meu podcast, tá sendo construído lá, toda uma estrutura. Quando tu for pra Manaus, quando você for pra Manaus, vocês vão lá. Meu pai, ele também vai direto para Manaus. Inclusive, eu acho que hoje ele passou por lá. Pega um avião, meu Deus! Pega avião e pronto. Eu confesso que eu nunca fui pra Manaus. Essa doendo, uma manauara aqui. Cara, muito bom. Então estamos decididos aqui. Eu quero que vocês falem, Nick, explica um pouco do teu livro, como é que ele é, e depois a Malu explica um pouco do livro também, e o Enzozão, o livro dele tá saindo, mas já explicou, mentoria, assim por diante. Mas explica o teu livro. Ó, aqui são 4 volumes. Eu resolvi fazer livros mais didáticos, sobre histórias mesmo, que falam sobre o que aconteceram na minha vida. E eu começo desde o início mesmo, desde o que é o dinheiro, e até empreendedorismo, quanto eu devo guardar. E é bem didático, porque são poucas páginas que falam, ó, aqui tem a minha família. Ah, que linda. Ah, eu adoro seu irmão. No dia lá na praia ele falou, já acabou? Quero ir embora, quero brincar. Lembra disso?
E aí, nesses 4 livros, falam sobre a minha história. Sobre Quais são os assuntos em cada livro? O primeiro livro é basicamente o que é o dinheiro, O que é o dinheiro? Isso, desde da empresa dos meus pais, desde eu investir na corretora e mais ou menos o que fazer com o dinheiro, Tá sabe? bom. Nesse outro livro aqui, eu falo uma história de quando eu tava com os meus avós e meus pais foram viajar e meu pai me deixou R$ 50. Só que aí eu não posso contar mais, porque senão é spoiler. Mas aqui eu vou ensinar sobre como a pessoa vai guardar dinheiro para ganhar mais. Tá bom. Nesse outro livro aqui eu vou falar sobre quando eu empreendi na quarentena de vender meus bolos para conseguir comprar meu primeiro celular, que foi na quarentena, por causa do projeto Travessia, onde as pessoas não tinham dinheiro, Nossa, principalmente na quarentena. E esse aqui é o mais complexo, que ele diz o que é juros, tanto simples e compostos, ao nosso favor e contra a gente. E no fim de todos os livros tem o QR Code do meu YouTube, Finanças para Pais e Filhos, que é um YouTube onde eu e minha mãe a gente gravava lá, quando a gente lançou o livro, em algumas curiosidades, como, por exemplo, de onde que veio o cofrinho de porco. Ah, que legal. Ó, você me deu uma ideia aqui, vou fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer uma pergunta, todos respondem. Bem rapidinho. Tá. Fechou. O que é dinheiro para vocês? Dinheiro, ele é um potencializador. Ele potencializa quem você já é. Tem muita gente que diz, tem aquela velha frase que fala: o dinheiro é a raiz de todos os males. Que inclusive dizem, na realidade, mentem que está na Bíblia. A frase que realmente está na Bíblia é: o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. A idolatria. Então, tipo, nessa frase quer dizer que a idolatria de qualquer coisa que não seja Deus é a raiz de todos os males. Se você ama o dinheiro tanto quanto você ama a Deus, tem alguma coisa errada. Entendi. O dinheiro, pra mim, ele é um potencializador. Ele potencializa quem você já é. Uma vez, inclusive, na minha escola, teve uma menina que falou pra mim: nossa, pra mim o dinheiro não resolve nada. Eu falei bem assim pra ela: fala isso pras crianças que estão no sinal pedindo dinheiro pra comer. Fala isso pra aquela pessoa que tá endividada até o pescoço, que tem que negar tudo que os filhos pedem, até de aniversário, porque não tem dinheiro. Nossa, isso dói, hein? Isso dói. E, tipo, o dinheiro, ele é um potencializador. Ele permite que você tenha seguro de saúde, que você compre coisas legais pra você de vez em quando, que você faça viagens, conheça o mundo. Então, o dinheiro, ele só potencializa que você já é. Mas, tipo, se uma pessoa é egoísta, egocêntrica, ela acha que é melhor do que todos, se ela ganhar mais dinheiro, ela vai pensar que ela é mais um motivo pra ela se achar ainda mais. Mas se tem uma pessoa que já doa grande parte do que ganha, ela vai poder doar mais, ela vai poder fazer diferença com mais pessoas. Então, a gente tem que tirar essas crenças. E, eu nem expliquei como meu livro funciona, né? Explica também. Meu livro, ele fala sobre finanças para crianças. E ele fala muito além das coisas da mesada. Ele fala, no início a gente até fala sobre essas crenças, sobre o dinheiro, sobre as influências que fazem a gente pensar nisso. Depois a gente fala como você pode administrar o seu dinheiro e o seu tempo, porque o tempo, ele vale muito, ele vale mais do que o dinheiro, porque o tempo ele não volta. Também tem o último capítulo, é o que eu acho muito legal, é que ele fala também sobre a minha história, eu falo mais da minha história, e sobre as pessoas que eu admiro. Tem um capítulo sobre empreendedorismo, que fala como você pode começar a ganhar dinheiro ainda sendo menor de idade, e um capítulo de investimentos, que fala como funciona investimentos, os principais, e eu vou explorar ainda mais isso no segundo livro. E tem o capítulo de como funciona a economia, as taxas básicas que você precisa saber. E para comprar esse livro, para quem está interessado, dá para comprar pela Amazon e pelo link da minha bio do Instagram, malu.finanças. Nick, fala aí como podem comprar seu livro. A gente tem que fazer propaganda. O meu livro dá faz pra propaganda. comprar na minha bio também, pelo site que tem lá, escrito meu livro. É isso. Tá lá na bio. Tá lá na bio. No meu Então, Instagram. Pra você, o que é dinheiro, Enzo? Dinheiro pra mim é só coisas materiais aqui, claro, né? Mas ajuda bastante coisa, ajuda a ter uma saúde ok, ajuda. Que nem a Malu falou, né? O dinheiro ajuda a sobreviver, mas não precisa dele pra poder viver, né? E o dinheiro também, muita gente me para e me fala também, o que é riqueza pra mim? Riqueza pra mim é tudo que o dinheiro não possa comprar. Ok. E agora voltando aqui pro dinheiro.
o dinheiro, ele só vai me ajudar a comprar coisas melhores, carros, alguma coisa para minha saúde, remédios, várias e várias coisas que vão ficar aqui na Terra. Então, por isso que eu nunca coloco o dinheiro acima da minha família, acima de Deus. Primeiro é Deus, minha saúde, a minha família, várias outras coisas, amigos e tal. Depois vem o dinheiro, porque o dinheiro vai ficar aqui. Ok. O dinheiro vai ficar No aqui. fim, a gente não leva nada pra outra vida. Quando Mas vocês já pensam nisso com 10, 12 anos? Vocês já pensam nisso? Eu acho que, Já. tipo assim, eu concordo com ele. Tipo, o dinheiro, ele vai ficar aqui. Mas Mas, tipo assim, eu acho digo que... assim, vocês já pensam assim, pô, o dinheiro vai ficar aqui e tal, quando eu morrer, mas vocês têm 10 anos, 12. Eu acho que, tipo assim, pra gente viver a vida, a gente tem que entender, né? Então, a às gente tem que vezes, estar preparado. a gente, às vezes, tem que parar e pensar, nossa, porque eu tô aqui, eu tô fazendo a coisa certa. Então, um marinheiro, ele não pode entrar no barco e nunca prestar atenção no vento ou no mar. Ele tem que parar de vez em quando e recalcular a rota. Não, será que eu tô fazendo certo? Então, às vezes, essas reflexões são importantes. É da frase que você sempre fala, de saúde, família e trabalho. Então, que nem ele falou sobre não colocar o dinheiro acima das coisas, porque é uma das coisas que vai ficar. E a nossa alma, a nossa essência, a gente vai levar com a gente para sempre. O que é dinheiro pra você, Nick? Para mim, dinheiro é uma moeda de troca. E muitas pessoas falam que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro sozinho não traz felicidade. Se você não tiver família, se você não tiver feliz, e se você não tiver saúde, você não vai ser feliz só com o dinheiro. Mas se você tiver uma família feliz, numa casa boa, com um carro bom, fazendo tudo que você quer, realizando seus sonhos, dinheiro vai trazer, sim, cada vez mais felicidade para você. Eu acho que, Qual, tipo pra assim, vocês, mães que estão aqui, quais são os primeiros pensamentos que vocês têm na cabeça ao ouvir isso aqui? Você tá no caminho certo? E Mãe? você? O caminho é esse mesmo. E, assim, surpreende. Surpreende. Conhece o filho, nesse momento eu tô descobrindo. Mais um pouquinho dele. E da Malu? A Malu, ela desde muito pequena, ela já se demonstrava assim, né? Uma pessoa que refletia muito sobre a vida. Então, Vamos fazer o seguinte, vem vocês. Bom, será que vocês conseguem sentar na cadeira e os filhos sentar no colo de vocês? A gente vai, vamos tentar fazer isso? beleza? Pessoal, agora a gente vai entender um pouquinho mais aqui a origem do pensamento dessa turma. Quero colinha. Colinho. Ó, aí a gente vai ter que achar um jeito aqui, orienta a gente aqui, tá no áudio. Você precisa ter essa interface comigo aqui para saber se a turma tá ouvindo. Tá bom? Então, gente, agora vocês estão vendo aqui as mães da Nick, da Malu e do Enzo. Falem o nome de vocês aqui também. O meu nome é Noelza. eu sou a Drica. Meu nome é Vânia. Eu tô de frente agora para a origem desses meninos, né? Porque não dá para ter filhos desse jeito, não tem pais desse jeito. Eu tenho certeza que os principais responsáveis definitivamente são vocês. Pô, mudou para cá, traz no podcast, viaja, permitem, ó, tô aqui, vai lá e faz. Qual foi, assim, o primeiro momento, se vocês recordarem que vocês pensaram, tem alguma coisa aqui especial? Quando que foi? Como é que foi isso? Olha, eu acho que a Nicole, vê se tá bom o som aí. Estamos ouvindo bem? Tá, então vamos embora. A Nicole, desde cedo, desde pequenininha, a gente percebeu que ela tinha um tino diferente. As professoras na escola falavam, Andrica, o que que acontece, né? A menina é muito rápida, ela não tem paciência. Já chegou rápido. Já ficava, já na escola, às vezes, quando ela era menorzinha mesmo, pequenininha mesmo. Sim. Às vezes, algumas professoras falavam assim, ó, tem alguma coisa aqui que, assim, a Nicole termina os negócios dela e ela vai nas mesas, né? Ela fica impaciente, já acabou, já acabou. E a gente começou a ver essa diferença, né? De raciocínio, de rapidez. E a gente conversa muito em casa, sabe, Joel? Eu acho que o diálogo é o principal. Hoje em dia, a gente percebe, assim, os filhos muitas vezes não são vistos. Os pais não estão vendo os seus filhos, Sim. né? E a gente conversa demais em casa sobre todos os assuntos. A Nicole sabe disso. Agora ela está com 14, está entrando na adolescência. Então, tem cada pergunta que, pasmem, né? E desde sempre a gente prevaleceu o diálogo, sabe? O diálogo de falar, filha, mamãe e papai está aqui para você, para qualquer coisa, para qualquer dúvida, para qualquer medo, para o que você quiser na sua vida, a gente vai estar aqui para te responder. E isso, Joel, não é aquela coisa de
proteger e deixar fazer tudo o que quer. Não. Muitas vezes, a nossa responsabilidade é falar aqui não, assim não, isso não, e explicar o porquê. Sim. Né? Eu acho que a gente não está mais numa geração de isso não porque eu que mando e acabou. É tudo muito explicado e a conversa sempre termina com você entendeu, Nick? Até ela falar, entendi. Enquanto ela não estiver entendendo, a gente segue explicando as coisas importantes. Então, acho que é isso. Uau. E no caso da Malu, como é que foi? A Quando que você Malu- percebeu? Então, a Malu muito pequena, assim, uns 3 anos, a gente já via a habilidade dela diferenciada com as outras crianças que eram da mesma idade. E nessa época, eu e meu marido, a gente até procurou um médico, né? E eu expus. Foi pertinho aqui da tua boca. Eu disse, a Malu, ela é diferente. Se o coleguinha quer um brinquedo dela, ela acha uma habilidade de não brigar, mas de fazer com que ele se encantasse pelo outro brinquedo e ela continuasse com o que ela queria. Então, assim, aí aos 4, 5 anos, ela sempre gostou muito de ter as coisas dela, né? Então, ela procurava, ela desenhava, não, ela rabiscava e queria vender para os meus amigos, para quem era lá em casa, ela estava vendendo as coisinhas dela. Eu tive outra ideia. Daqui a pouco eu falo. Aí, então, Agora eu tô com mas assim, o ponto crucial mesmo foi quando a gente mudou para Manaus, que é a capital. A gente morava no interior, ela não tinha muito acesso à internet, mas ela lia muito livros. E nessa época, ela começou a ter acesso à internet e ela queria. A gente passava nos sinais, a Malu ficava muito comovida, porque ela via as crianças pedindo, e ela queria dar o que a gente tinha dentro do carro. E eu e meu marido, a gente sempre explicou muito para eles a importância do dinheiro, como que a gente ganha o dinheiro e como a gente administra para a gente não perder aquele dinheiro, para que aquele dinheiro se multiplique. E eu lembro de uma vez, ela pegou uma cédula da carteira e deu. Acho que era uma cédula de R$50 e deu. Naquela época valia muito R$50. Eu fiquei olhando assim, não falei nada. Chegamos em casa e disse, eu acho que está na hora da gente conversar mais com a Malu a importância de não só dar, mas também de criar alternativas para que ela possa criar meios que lá na frente ela possa estar ajudando não somente as crianças, mas os pais. Então, a gente começou a conversar sobre isso com ela. E foi aí que ela começou a ver mais vídeos, aí começou a ir para um lado de consumir vídeos sobre finanças. E eu lembro que o primeiro que ela assistia era a Natália Arcuri, né? E eu achava um conteúdo muito pesado para a idade dela, de 8 anos. E eu disse assim, Malu, esse conteúdo não é para você. Aí ela pegou e disse assim, mãe, a gente só absorve o que é bom para a gente, o que não é, eu não vou aprender. E aí a gente começou a acompanhar. Quantos anos ela tinha? 8 anos. E então, ela queria abrir um canal na internet, e eu e o pai dela, a gente não deixava, né? Porque tem toda essa questão de proteção. E eu lembro que no aniversário do pai dela, ela fez um vídeo, e ela mostrou para o pai dela, disse, eu tenho um presente para você. Aí deu esse vídeo para o pai dela saiu chorando, disse, não, Vânia, está na hora da gente deixar a Malu realmente fazer o que ela tem no coração dela, que ela é uma criança muito sensível, ela se emotiva muito. E aí a gente começou a acompanhar, mas nem eu e nem o pai não entendíamos nada de internet, né? Então, e aos domingos ela colocava a gente para assistir vídeo junto com ela, porque ela estava tendo dificuldade na escola. Já ao contrário da Nick, ela estava tendo dificuldade com os colegas e com os professores. Né? Por quê? Porque ela é uma criança que muito cedo ela desenvolveu a habilidade dela terminar a atividade, ela queria também ajudar as outras crianças. E o que acontecia? O professor dizia assim, a Malu está atrapalhando, Malu, esse conteúdo não é para você, finança não é para criança, para de falar só em dinheiro. E ela começou a chegar em casa chorando. Eu lembro que a gente ficou observando durante 2 semanas isso, né? E aí eu disse assim, não, está na hora da gente ir na escola conversar com a coordenação. Então, a gente foi na escola e aí a coordenadora disse, não, a sua filha ela é muito inteligente. Todas as reuniões que a gente ia, a Malu era uma das melhores alunas, mas tinha uma reclamação, que ela falava demais. Até hoje é uma reclamação que eu tenho.
Aí a gente pegou, aí a professora falou assim, mas eu acredito que você tem que levar ela no médico, mãezinha, leva lá no médico, no psiquiatra, para ver o que a sua filha tem. De repente, um remedinho, com essas palavras a professora falou, um remedinho vai ajudar ela a se controlar mais. A meu marido quase pira nessa hora, né? Sim. Aí eu disse, não, beleza, nós vamos. O que nós queremos é que vocês acompanhem a Malu do jeito que ela... É uma criança que ela não dá trabalho, ela só quer uma atividade extra para ela complementar. E a gente fez isso, mas mesmo assim não teve retorno, né? Continuou o mesmo problema. Aí a gente começou a apoiar, e ela disse não. Aí o pai dela falou assim, tá bom, então vai para a internet, começa a fazer o teu conteúdo que tu quer atingir outras crianças. E daí ela começou a fazer e ela sentiu que isso não era o suficiente. Ela disse, eu vou escrever um livro. Aí ela já tinha começado até a escrever outro livro, que ela nem gosta que eu fale, né? Porque era um outro livro que não tinha nada a ver com finanças, mas era um livro sobre criança mesmo, ficção. E aí ela começou a escrever esse livro. E foi quando ela veio aqui para São Paulo, e um evento lá em Manaus que tinha 30 empreendedores, eu e o pai dela fomos nesse evento. Estava lá o Davi Braga, e ela estava sentada do meu lado, ela falou assim, eu posso responder? Eu falei, pode. Aí ela começou a responder, aí tomou de conta daquele evento, né? Sim. E ele chamou ela para vir aqui em São Paulo, no outro evento dele, ela veio, e quando ela começou a escrever o livro. Aí um ponto também que é muito importante, que a gente, às vezes, nós como pais, a gente quer até, muitas vezes, colocar limite nos nossos filhos, né? Até por medo, né? E eu tinha muito medo, assim, da Malu se expor. E, assim, como tem coisas positivas, tem muitas coisas negativas também na internet. E aí eu lembro que quando ela voltou com o orçamento do livro, né? Eu não pude vir aí, mas eu deixei ela vir porque aí a psiquiatra falou, mãe, a sua filha não tem nada. A sua filha é uma criança extremamente inteligente, que tem outras habilidades que outras crianças não têm, mas a escola tem que ajudar para que ela desenvolva ainda mais. Você não pode deixar que a sua criança, sua filha, seja limitada. Dê asas, deixa ela voar e acompanhe. Sim. E assim a gente fez, né? Então, a gente começou a acompanhar a Malu e ela veio para esse evento aqui. E quando ela voltou lá, ela disse, não, é hora sim de eu publicar meu livro. E eu disse, a gente estava passando por uma transformação na nossa empresa que estava... os nossos recursos estavam ali injetados. Falei, Malu, não vai... O pai dela falou, não tem como. E a gente, desde pequena, ela fazia bolo, ela fazia pulseira, ela fazia, né? Começou a fazer comercial. Então, o dinheiro ela guardava, não gastava um centavo, né? Ela queria alguma coisa, ela guardava, porque ela tinha o seu objetivo. E então, ela disse, então, vou fazer o seguinte, mãe, quanto que tem na minha conta? Dá para me pagar o livro? Aí o pai dela pegou e levou um susto e falou, não, filha, a gente vai fazer teu livro. Aí ela falou, não, eu quero usar o meu dinheiro que está lá porque eu vou investir numa coisa que eu quero, que é onde eu quero chegar, que é a educação financeira para as crianças, principalmente onde não tem internet, né? E daí a gente vem acompanhando a Malu e, assim... Esses dias alguém me perguntou como é ser mãe da Malu. Eu falei, é um desafio. É um desafio por quê? Porque eles andam muito rápido, né? Então, você tem que acompanhar, você tem que saber aonde direcionar, como dizer, sim, isso pode, isso não pode, isso vai mais devagar, entendeu? Porque são crianças que têm uma mentalidade diferenciada, mas que são crianças. Exatamente. Né? Então, o que a gente sempre cuidou, não deixar que nossos filhos ultrapassem o tempo deles. Exato. Desafio, hein? Desafio. E parabéns para você e para seu marido. De novo, escola, tá vendo? Professor. E eu acho, ouvindo ela, eu acho que a gente está conseguindo cumprir nossa missão, né? Porque quando você perguntou como eles gostariam de ser chamados, todos falaram crianças, né? Mesmo a Nicole com 14, as amigas já estão em outro nível de adolescente, de querendo fazer outras coisas.
E eu sustento o máximo possível. Minha filha, você ainda pode ser criança. Você vai ter uma vida inteira para ser adulta, né? Então, você pode fazer o que você quer, você pode buscar os seus sonhos, você pode estar em eventos de adultos em alguns momentos, mas você é uma criança e explore isso. Porque depois que cresce, né, Joel? A gente cresce, quer voltar a ser criança. Pô. Pois é. Doidinho pra ser criança. E de novo. muitas, mas a gente vê muito adulto infantilizado, porque talvez Não teve. quebrou essa Aham. fase do criança, Sim. né? Então, estimulo ela a brincar, estimulo ela a ter falas de criança, Sabe né? que ela a fala ser assim, criança. seja muito grandinha É, tal. Aí tem que tomar cuidado, Tem pais. que tomar cuidado. Pô, às vezes tem 9 anos, você já é muito grandinha. Poxa, você é criança, meu. Uma Exatamente. criança. E no caso aqui do Enzo, quando que foi que você percebeu? Então, o Enzo foi quando ele, de fato, eu falei com ele que não teria condição de dar ele esse presente, que era o overboard. Ele falou, eu vou conquistar. Aí, o dia que ele exatamente... 4 anos, né? 4 para 5 anos. O dia que ele chorou, eu larguei tudo e fui no supermercado para comprar. E pensei, ele vai querer chupar esse geladinho todos. E, de fato, quando ele chegou o dia dele abrir todas as moedas, abrir o cofrinho na mesa e contar aquilo ali, eu fiquei impactada. Até me emocionei, porque eu não acreditava que aquilo, que tão pequeno, ele tinha essa mentalidade de falar, eu quero e eu vou conseguir. Então, tudo que ele falou, e eu não acreditava, e ele conseguiu, ele conquistou. E o que eu quero dizer para pais, que o seu filho tem um sonho. Toda criança sonha. Muitas das vezes a gente para ouvir o sonho da criança quando, tiver 18 anos, agora não é hora disso. Sim. Mas ele já é um gigante, mesmo sendo pequeno. Nossa. Sabe uma coisa que vocês me fizeram refletir? A molecada já começa sem limite, expansiva, cheia de coragem. É que vocês tiveram a capacidade, vocês e os maridos, vocês foram sábios, iluminados, de não bloquear isso. Deixar a correnteza ir para o mar, né? Muitos pais vão bloqueando. E essa repetição de bloqueio vai construindo uma nova forma de pensar. Não dá, não tem tempo, é muito novo. E vocês, não, tá bom. Ou seja, quantos pais não escutam seus filhos, não dão tempo para olhar no fundo, assim, da essência mais profunda dos meninos e falar, eu quero fazer isso. Aí o pai fala, não dá. Não, isso não é para você. Não, isso é para coisa para adulto. E vocês conseguiram fazer isso. Sim, Joel, e eu acredito que a criança ela é algo muito puro. A criança não tem medo de falar no microfone, igual nós estamos aqui nesse momento, né? Sim. Eles não têm medo de errar, Sim. sabe? E eu lembro que o Enzo, mais o pai ensinou, tipo, ele ser grato, respeitar as pessoas. E algo que ele me ensinou, que para pedir, você não precisa pedir por muitas vezes. Você pede algumas vezes, depois você começa a agradecer. Tanto é que o Enzo, quando ele decidiu vir para São Paulo, eu pensava, ele quer ir para São Paulo quando estiver fazendo faculdade. E eu sempre falei com o meu esposo, olha, a gente vai morar em cidade onde tem faculdade para não precisar de mudar o nosso filho. Uhum. E eu ficar em casa. Como quando eu saí da minha casa, meus pais ficaram chorando e eu fui chorando para a cidade grande para fazer faculdade. E eu falei com meu filho, eu não quero que aconteça isso. Eu vou para uma cidade grande onde tem a faculdade. E o Enzo falava assim, alguns meses atrás, ele falava assim, olha, eu quero ir para São Paulo, porque eu vou ficar bastante rico, e antes dos meus 15 anos eu vou virar milionário, e lá eu vou potencializar, e eu vou conseguir me conectar, eu vou conseguir encurtar. Ele falava assim, eu vou encurtar o prazo. Eu falei, Encurtar o prazo? Como assim? Caso ninguém esteja entendendo, tipo, encurtar o prazo, em vez da criança chegar nos 18 anos para poder descobrir qual o sonho, tem que chegar nos 18 anos para depois descobrir qual sonho realmente quer seguir, para depois procurar um trabalho, ganhar dinheiro para poder conseguir realizar esse sonho. Não, eu quero encurtar o prazo. Mas há uma dica aqui para todos os pais que querem que o seu filho está pedindo para poder fazer isso. Acredite no sonho do seu filho. Aí caso você não esteja tanto afim, pensa, o seu filho, adulto, ele bastante próspero, e imagina ele falando, eu tô aqui, mas meus pais não me apoiaram. Imagina ele falando isso, minha mãe imaginou isso, e ela não aceitou não me apoiar. Então, olha, você aí, pai,
Faça isso, que aí você acredite no sonho dos seus filhos, que ele voa longe. Agora, sabe qual é o maior desafio, Joel? É. E acredito que as mães compartilham aqui, é a gente apoiar com os limites, né? Como você falou. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, sabe? É uma linha, né? Ter uma linha, é uma linha muito tênue entre você falar isso sim e isso não, sem que você desmotive, puxe dos sonhos e tudo mais. Então, eu acho que isso é, hoje, pessoalmente falando, é um grande desafio para nós, sempre foi. Sim. E é por isso que eu volto novamente no diálogo. E, assim, eu tenho muitos amigos e muitos conhecidos que têm filhos menores, outros maiores. E o que me dói muito é dos pais não verem os filhos. Vocês Os sabem, pais não veem, os pais não ouvem. eu tava rodando a senha. Né? Vocês acompanharam a senha, a gente se encontrou e tal. Eu tava em Recife. E, putz, hoje eu consigo ter um trabalho que eu consigo levar a família. Nossa, eu sou o cara mais feliz do mundo, né? Vai a esposa, vai os meninos e tal. E a gente estava em Recife, na van, e eu não lembro exatamente o que aconteceu. E o João, ele fez uma coisa de criança e eu... João, não é pra fazer isso. Filho, pô, não. E ele começou a chorar. Chorar. Daí eu... Tá, deixa eu te acalmar. Filho, pô, olha só, tá, não sei o quê. E aí ele parou de chorar. Eu sempre faço assim, respira, calma. Eu boto a mão no peitinho dele, calma, explica. Não, tô conseguindo te ouvir, filho, desse jeito. Agora explica. Por que você fez isso? Tá. Então tá bom, temos um combinado? Temos. E aí ele falou assim pra mim, só uma coisa, eu não gosto que você fale assim comigo. Eu vi você falando Não isso. fale mais assim comigo. Ele tem 3 anos, cara. Uhum. E eu tomei um choque. Eu tomei um susto. Mas eu consegui entender ele. Eu consegui, cara. Eu falei, meu filho é um ser humano, ele merece todo o respeito. E ele, com 3 anos, me disse algo. Ele já consegue ter a sensibilidade para falar que ele não gostou daquilo e eu não vou mais fazer daquele jeito. Porque eu preciso ter esse fluxo contínuo de relacionamento com meu filho. E aquilo para mim foi uma conquista tão grande. Ele tem 3. Eu não, papai, eu não gosto. Então tá bom, eu não vou mais falar assim com você. Dele. E acabou, fim, me deu um beijo, ficou no meu colo e fim de conversa. Porque você fez exatamente isso. Você parou E eu- para ver e ouvir. Que é na correria, se a gente se descuida, a gente não percebe isso. E aí a gente vai tendo aquela coisa. Ai, tá querendo demais? Chega. Ou, ai, não, tá sonhando. Ou não é pra mim. Ou isso não é pra você, né? Ou não, ou a criança menor, né? Ai, meu Deus, ou criança birrenta. Gente, a criança tá pedindo um socorro, né? Não tem uma criança birrenta. Ela tá fazendo uma birra, é um pedido de socorro. A birra O que ela quer? É feito. É uma consequência de consequência. algo que ela está sentindo, de algo que ela está vendo. Então, como eu tiro isso? Só no diálogo, né? O meu apelo é sempre esse. Muita gente fala, né? Acredito também que as mães ouvem isso. Drica, como que faz essa Nicole, não sei o quê? O diálogo, Conversa. a conversa, o olhar nos olhos, o falar, eu estou aqui para você. Quando a gente fala, eu estou aqui para você, eles se sentem seguros, né? Eles se sentem num território protegido. E eu sempre falo isso, eu, o Sérgio, meu marido, a gente sempre fala isso para a Nicole, para o Vini, que é menor. Estamos aqui para vocês. E quando a gente faz isso, a gente é uma segurança mesmo, até, sabe? Aquela coisa do vai e eu estarei aqui. Então, eu acho que é esse limite que a gente vai encontrando só conversando e estando muito próximo. Deixa eu fazer uma última pergunta para vocês, mamães. Quando vocês deitam a cabeça no travesseiro, vocês sentem alguma dúvida, assim? De tipo, poxa, será que a gente tá certo aqui? Tem algum medo? Tem algum receio? Se sim, qual que é? Olha, eu tenho uma segurança, nós temos um hábito na nossa casa que é, todos os dias, a gente, quando o Enzo fala que a criança ela precisa de sentir amada para sentir segura, desde muito novo, a gente não dorme e nem acorda sem antes falar que ama ele. E vice-versa, automaticamente o pai também vai ouvir o eu te amo. Aham, Né? Então, a exato. gente tem habitual dentro da nossa casa, eu te amo, filho, Antes de dormir. antes de dormir. Faço fad. E quando o Enzo está para dormir, a gente tem uma comunicação que é: filho, você é vencedor, você é guerreiro e você vai longe. E onde você colocar os seus pés, você vai impactar nações. São palavras que eu acredito que quando você fala, estava comentando agora da comunicação,
o que eu mais escuto é as pessoas falarem assim, nossa, mas você conversa muito com o Enzo, mas você tem uma paciência. Gente, quando você ama, você tem o prazer de conversar, de ensinar 50 vezes a mesma coisa, se Exato. precisar. Exato. Né? O Enzo, ele brinca, o Enzo, ele tem todas as diversões de uma criança. Inclusive, tipo, eu ligo pros meus amigos, de vez em quando, depois da aula, eu ligo pra eles, a gente joga vários jogos. Na escola também a gente se encontra, brinca de várias coisas, brinca de ping-pong também. E essa segurança é só o pai ou a mãe. Não tem babá. Não E quando você falou, Joel, do seu filho, que ele ficou ali, e você entendeu, ali é a virada de chave. Por quê? Eu lembro que quando o Enzo era pequeno, eu nunca tive hábito de chamar a atenção do Enzo na frente de pessoas, nem da babá. Eu esperava ela sair e eu chamava o Enzo e eu conversava só com ele. E a criança, ela sente maior confiança o dia que ele entende que você não mais vai fazer aquilo. Porque ele se sente exposto. Ele se sente envergonhado. Por mais que ele é uma criança, mas ele vê todo mundo igual ele. E aí, esse posicionamento que eu sempre fazia isso com o Enzo, eu e o pai às vezes já chegou a chamar, eu expliquei, olha, o motivo é porque ele vai sentir vergonha. Então, vamos colocar ele aqui próximo da gente, e a gente não está para expor o defeito dele, mas sim corrigir. Trazer a educação, trazer o que é melhor para os nossos filhos, mas evitar falar palavras, esse menino é muito levado, esse menino é muito. Não, seu filho é muito abençoado, o seu filho ele tem um potencial grande. Eu lembro que eu falava assim, Enzo, eu não sei qual é a carreira que você vai escolher, porque a princípio você pergunta assim, o que você quer ser? O Enzo falava, eu queria ser astronauta, ele falava umas 4 profissões. Policial, engenheiro. Só que vai no decorrer do ano, ele vai simplificando e, de fato, ali vai tirando de fato o que ele quer. E quando eu descobri que quando o Enzo conquistou esse overboard, ele falou, eu quero trabalhar, eu quero vender. Eu falei, filho, você não trabalha. Nunca eu e o pai incentivamos. O pai até hoje fala, eu não tenho pressa do Enzo ganhar muito dinheiro. Eu não tenho pressa, porque o pai, ele sempre não, eu quero dar, eu quero poder ajudar, eu quero suprir as necessidades, sim. sabe? Quer ser o provedor, né? Eu quero ser o provedor. Aí, às vezes, ele fala, pai, eu vou comprar com o meu dinheiro. Às vezes, o Enzo está na rua, ele quer passar o cartão, porque o Enzo sempre gostou de passar cartão, de pagar, e o pai, não, deixa que eu faço. Então, às vezes, para os pais pensarem assim, não, vocês incentivam? Não, nós, na minha casa, nunca incentivamos Enzo a fazer nada de empreendedorismo, nada mesmo. Mas aí, como vocês mães também entendem, essas crianças, não sei de onde elas tiraram, vai surpreendendo a gente todos os dias. Sim. Mas a palavra-chave é ouvir, não ter preguiça de escutar todos os dias seu filho. Não ter preguiça de escutar. Joel, eu vou dizer, eu tenho inseguranças, todos os dias. Porque eu e o Sérgio, a gente conversa muito. E a gente nunca foi pai e mãe de uma menina de 14, de 15, de 16. Então, a gente está sempre aprendendo, sabe? Então, todos os dias a gente revisa algumas situações, algumas coisas que aconteceram. E a gente tem essa dúvida, assim, no coração do que a gente está fazendo. E a gente esclarece isso conversando. Filha, como está para você? Como está a sua vida? Como foi esse dia de hoje? Como foi esse desafio? Como foi essa decepção? Como foi ouvir esse não? E a gente vai sentindo dela. E a mesma coisa com o Vinícius, tá? Então, o Vinícius de 9 é igual. Ele é mais na dele, mas ele tem as situações de criança. E a gente sempre fala, né? Como tá para você? Como você está se sentindo? Certo. Então, eu acho que, de verdade, honestamente falando, eu acho que essa insegurança nos persegue, porque a gente está sempre sendo criado. Eu tenho 2 filhos, mas são 2 diferentes. Sim. E não é só pelo sexo, pela idade, é porque são 2 seres humanos diferentes. Então, às vezes, até a gente faz alguma coisa, a Nick, que tem mais argumentos e tudo mais. Isso não está certo, a gente fala, me perdoa, minha filha. A mamãe nunca foi uma mãe de uma filha de 14 anos. Eu estou aprendendo junto com você. Então, me perdoa, mas vamos consertar. Como a gente pode consertar, né? Ou, se não é para consertar, se é aquilo, a gente está achando que é daquela maneira, a gente vai falar, me desculpa, minha filha, se a gente te decepcionou, mas nesse momento, a mamãe e o papai acham que essa é a melhor decisão. É ou não é? Uhum. Então, é isso. Eu acho que a insegurança faz parte, a gente vai colocando na mão de Deus, a gente vai pedindo instrução, sabedoria e conversando muito com eles. E a pergunta é sempre essa. Como você está se sentindo? Boa. E você? Eu sou mãe de 3 filhos, né? Então, tenho a Maria, o Tiago e a Alice. Para mim, todo dia é um desafio.
Por quê? Porque criança, ela inova, todos os dias ela vem com uma coisa diferente. E antes de responder a tua pergunta, eu vou só fazer um comentário que, o que aconteceu comigo com a Alice, que tem 3 anos. A gente estava em casa e ela chegou da escola e ela estava chorando muito. Muito, muito. E eu cansada do trabalho e tal. Eu disse, bora subir para brincar. Aí tinha um espaço, lá em casa tem um espaço para eles brincarem. E eu deixei meu celular e continuei respondendo umas mensagens de trabalho e ela lá do meu lado. Ela olhou para mim, ela pegou meu celular e disse assim, eu quero brincar. Aí pegou meu celular e levou lá e deixou em cima da cama do meu quarto. E ali eu entendia, digo, quando eu chegar em casa, o meu tempo é da minha filha, dos meus filhos. E por quê? Porque a criança, ela quer uma atenção, né? Ela quer você, ela quer que você olhe dentro dos olhos dela, ela quer conversar, mesmo que ela não entenda muitas coisas, mas mesmo você que acaba não entendendo, mas a criança, ela entende muito. E o que ela entende? O que ela precisa, que é o amor. Né? Sim. Então, dentro de casa, nós temos um hábito que há 5 anos atrás, quando a Malu começou mesmo a nos despertar esse outro sentimento, a gente disse, nós vamos abrir o nosso negócio, nossa empresa, no lugar onde a gente tenha tempo para os nossos filhos, que a gente consiga almoçar com eles, que a gente consiga levar eles para a escola, que a gente tenha tempo para eles. Então, a gente desenvolveu uma habilidade de estar sempre demonstrando para os nossos filhos que a base de tudo é a família. Sim. E é o amor. Sim. E quando eu volto aqui para Alice, eu vi que eu estava misturando novamente, entendeu? Voltando que o trabalho teria que continuar dentro de casa. E ela voltou e me ensinou que eu preciso ter o tempo para os meus filhos. Perfeito. E, assim, a gente tem que desenvolver a habilidade como pai e como mãe, que as crianças, elas vão ser criança na nossa vida inteira, né? Que a gente continua sendo criança para os nossos pais. Só que elas vão crescer e elas vão trilhar um caminho. E que esse caminho, se ele não tiver uma base segura hoje, essas crianças vão se sentir umas crianças inseguras no futuro. Então, com certeza, elas não terão um futuro que elas pensaram para elas. Mas por quê? Porque a gente não desenvolveu essa habilidade. Perfeito. Cara, que coisa incrível. Obrigado, tá? Mamães. Foi um prazer. Parabéns. Vocês são incríveis, inspiradoras. Me ensinaram muito. Ixi, eu tenho um caminhão pela frente. Vamos continuar, então, aqui com a molecada? Bora. Não acabou ainda, não. Ainda a Nick tem que cantar. Não é? O que vocês pensaram quando ficaram sabendo que eu convidei vocês para o meu podcast? Foi no dia do meu aniversário. Foi no dia do teu aniversário. Uhum. Eu concluí um desafio para estar aqui. Eu tô aqui por isso. Daí eu fiquei... Conta o desafio. Como é que foi? Foi lá do evento A Senha, lá em Manaus. E o Joel, eu lembro exatamente como foi pra eu subir lá no palco. Que foi exatamente... O Joel perguntou quem tinha vindo de mais longe. Daí eu tinha acabado de chegar de uma palestra que eu tinha feito lá em Tabatinga, que é um município que fica na fronteira do Brasil, entre a Colômbia e o Peru. E daí eu tinha chegado lá de avião, direto do aeroporto, não tinha nem pisado em casa, fui direto lá pro Joel. E lá, quando ele perguntou, eu levantei a mão, eu falei, e daí ele se propôs o desafio. Eu conheço uma menina lá, em São Paulo, Nick, e se você vender 600 livros até amanhã... Disso, sabia disso? Não. Escuta essa. Escuta essa. Até amanhã eu vou fazer um podcast com vocês duas. Daí depois eu descobri também que ele ia chamar o Enzo e eu fiquei muito feliz. Eu fiquei, nossa, que legal. E daí cheguei aqui, tô aqui porque eu concluí o desafio. Yes. E o que você sentiu, Enzo, quando eu te convidei? Quando você me convidou, eu tava chegando em casa. Aí eu fui lá, digitei a senha na porta, na hora que eu abri, Enzo, minha mãe tava lá chorando. Mãe, o que aconteceu? Você foi convidada para ir pro podcast do Joel.
E eu, nossa, mãe, que legal. Agora, e aí a mãe falou, então você... antes eu era cara de concha, né? Agora você também vai ser uma cara de concha Ixi, também. cara de concha, podcast e concha. Gente, eu quero saber o que é esse negócio de cara de concha. Referências, eu quero saber. Eu vou explicar o que eu entendo sobre isso. O João criou isso do nada, assim, do nada. Você sabe que ele... Você sabe, né? Ele inventa umas coisas. E aí eu acho que a gente tava num evento, alguma coisa, ou numa live, eu não me lembro. E aí, sei lá, ele fica estressado, ele fica bravo quando ele fala, tipo, gente, faz isso, e a pessoa não faz. E aí ele tava assim, ai, bababá, que vocês têm que fazer isso, não. Você não percebe seu cara de concha? Tipo, você não percebe seu bobalhão. Seu bobalhão, você não consegue perceber. Cara de concha é mais legal que bobalhão. Não é? É melhor do que cara de pau. Gostei de cara de concha. Cara de concha. Vocês gostam de livro? Sim. O que vocês estão lendo? Ou o último livro que vocês leram? Meu último livro foi O Segredo da Mente Milionária. Cara, você não leu um livro, Turma da Mônica? Não tem um Fevers e Furbs? Não tem essas coisas não, moleque? Na verdade... Uma trança nesse cabelo aqui, a gente faz uma trança, chama lá o Lourenço, faz um... Ó, Aí coloca um coque assim, ou aqui atrás também, assim, da ó. hora. Aí faz um... Vai coloca ser o aqui mini assim. Jotinha. É? Jotinha. É o Jotinha. Jotinha. O Segredo da Mente Milionária foi o último. Aham, mas também leio. Eu li também um livro muito legal do... eu não lembro o nome, mas ele é bem legal e didático. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. As Pulgas e o Sapo, eu acho. Mas era bem legal. O nome é meio... Não, mas Então é mais bem livro legal. que se chama As Pulgas e o Sapo deve ser muito legal. Né, cara? Todo dia antes de dormir, eu boto o João pra dormir, né? Aí ele pede uma história. Papai, conta uma história. Aí eu sempre pergunto, qual que é a história? Aí ele mistura uma galera que você não acredita. Ele é assim, hoje você vai contar a história do dinossauro e da raposa. A minha Ele mãe, ela junta não o dino... conta história. Ele junta o dinossauro com a raposa. Aí eu fico lá, tá bom, tenho que criar. Aí eu começo assim, era uma vez, numa floresta, uma raposa. Ela tava andando e de repente ela, pá, bateu numa coisa muito grande. E quando ela percebeu, era o pé do dinossauro. Meu Deus. Aí ele fala, e aí, o que aconteceu com o sapo? Aí ele engola com o sapo no meio da história. Eu falo, e aí, eles estavam perto da lagoa. Parece aqueles improvisos teatrais. Não, é muito bom, cara. E aí a minha cabeça fica assim, ó, o tempo inteiro. Aí Cara. eu já tô com a raposa, com o sapo e com o dinossauro. Aí do nada ele fala, mas eles foram pro espaço? Então, um livro que se chama, como é que é? A Pulga e o Sapo? Alguma coisa. Deve ser muito bom. Mas é bem legal também. Tem... E vocês tipo, leram o que é o último livro? Meu último livro foi... Eu juro que eu não lembro, porque faz tempo. Foi aquele do Davi Braga. Moleque, alguma coisa. Se vira, moleque. Ah, Esse esse vira foi moleque, do João exatamente. Kleber, do pai João dele. Kepler. Ah, é. Kepler. Ai, cara, não O João sei Kleber é aquele... Como é que é? Oi, oi, oi! Como é que ele fala? O João Kleber? Sei lá, né? Não sei o que teste de fidelidade e tal. Olha só, peraí, o que eu ia falar? E você, qual que foi o último que você leu? Olha, antes de eu falar livro, você falou das historinhas que tu conta pro seu filho. A minha mãe, ela contava muita historinha pra mim antes de eu começar a falar. E eu quero falar o motivo porque ela parou. É. Porque assim, quando eu aprendi a falar, ela contava as histórias no improviso. E daí, tipo, eu não gostava. Não Meu pai era assim. também. Você corrigia, né? Corrigia, não era assim. O Não João era foi. pão, era pedrinha no João e Maria. Não era pedrinha, era o João é pão. assim também. Eu ficava muito brava. Eu falava, não, mãe, não é assim, não é assim. Daí ela cansou, É. porque toda hora ela tinha que... Hoje dela não me conta mais história. Esses dias eu tava lá contando uma história e aí chegou o gorila. Meu Aí pai... o João falou, não é gorila, é orangotango. Aí eu falei, pô, ele já sabe a diferença, né? Orangotango. Não, mas só Aí eu- pela história ele já sabe quem é quem, né? Ele já sabe. Ele não sabe a cara que... Meu pai também contava essas histórias dos Três Porquinhos. Mas, tipo, era uma história lá, eles falavam... Eu não lembro direito, mas tem muito tempo que ele contava pra mim. Tinha uns 2 anos, por aí. Tipo, ele falava, então, tinham... a terra molhada, a casa de palha, alguma coisa assim. O pai, não é assim. Ele, tá bom, vou contar direito. O pé de palha, a casa de barro. O pai, não é assim. Direito, pai. Ficava agoniadinho. Ok, respondendo a pergunta original, o livro que eu terminei de ler agora, eu vou falar os dois. É que o de finanças que eu li foi o do Primo Rico, o último que eu li, pelo que eu lembre.
Só que daí o que eu tô começando é o Chega de Groselha, que eu ganhei. De quem é? Não sei, cara. Eu Que ganhei, nome né, velho? demais! Eu adoro esse, não. Eu acho que era alguém chamado. Que começa com 2 Gs. JJ. O G? J. Ah, J? 2 Jotas? É, 2 J. Quem será, Enzo? Eu não sei. Tô aqui pensando. Cara, 2 Jotas, groselha. JJ. JJ, eu acho que é. Tinha um J no nome. E dizem Uma que coisa assim. quem não lê esse livro, do nada, vai acordar, vai se olhar no espelho E vai ter uma cara de Vai ter uma- groselha. e uma cara de groselha no formato de concha. E eu também li, eu vi também que o nome dele J, começa com J. E tem o sobrenome de J. Olha, eu achei! Olha, lembrei do nada. Não. Daí esse eu tô começando, eu tô terminando de ler um de ficção. O que eu tô lendo agora é A Extraordinária Garota Chamada Estrela. Eu gostei muito desse livro, que fala de uma menina estranha, com hábitos bem estranhos, peculiares. E daí, tipo, uma coisa que eu li... Eu jamais com 12 anos falaria a palavra peculiar. Eu aprendi essa palavra tem 3 anos atrás. E daí, tipo, ela faz coisas meio estranhas. Tipo, ela vai no deserto e vira nada. Ela se apaga com uma borracha rosa, indo dos dedinhos dos pés até os sentidos. E daí ela ouve, ela sente, ela cheira, ela vê, não com os olhos, não com os ouvidos, não com o nariz, não com a mão, mas com algo além. Quando ela não é nada, quando ela não existe, ela é tudo. Ela é o vento, ela é a chuva, ela é o sol que radeia de manhã. E eu achei sensacional. Eu até tava fazendo essa meditação que ela ensinou lá. Achei muito legal o livro. Vocês estão indo bem na escola? Sim. Notas? É? Adivinha a minha nota mais baixa? A mais baixa? Mais baixa. 10. A sua nota mais baixa... Depende, qual é a disciplina? Ela quase acertou. Matemática e todas. 9. 9,9. Não, 9,8. 9,5. A sua nota 9,7 mais baixa é quase. 9,5. Aham. Quase. Uma vez, tipo, a minha nota mais baixa de toda, assim, foi, o máximo eu acho que foi um 6, um 7. De toda? Então estão indo bem na escola. Isso. No sábado. A minha nota mais baixa... Não, desculpa aí. É. Minha nota mais baixa desse ano... A minha escola não vale 10, vale 6 a prova. A minha nota mais baixa desse ano foi 3... Foi abaixo da média. Foi, acho que 3,2. É abaixo Ok, da média. sim. Mas... E tudo bem, assim, lógico, né? Uma hora sai, às vezes não sai. Isso aí, é a E a gente... É isso mesmo. Sabe uma coisa Isso que eu mesmo. sempre faço? Que Vida real é isso, gente. Né? eu tentei fazer uma coisa e deu certo algumas vezes, assim, que eu pegava, começava, antes de estudar, colocava um chiclete na boca e mascava estudando. Aí depois guardava o chiclete, aí na hora de ir pra escola, eu colocava o chiclete que eu lembrava tudo. Não é uma cola, né? Você memorizava. É, eu li isso, tem E um aprendia. estudo Como sobre é isso. que é, moleque? Não, olha, é o seguinte, eu li um estudo sobre isso que Vocês ele tá estão de falando. brincadeira. Não, é sério. Não, olha, mas quando eu tu não masca o faço isso mais. chiclete, quando ele masca o chiclete quando tá estudando, daí na hora da prova, ele masca o chiclete do mesmo sabor, o cérebro dele se lembra. É um estudo, eu li um estudo sobre isso, é E- verdade. Mas hoje eu não faço isso mais, tá? Eu não faço isso mais. Fala, mano, é uma forma É. de memorizar. Não, isso pô, é uma, É, é o uma, es- é uma mas técnica de É uma escola. cola mental, gente. Faça Mas É, Chico, o seu mental. cérebro, ele lembra do mesmo sabor que você sentiu aquele momento que Eu você achei estava mó estudando e doido lembra isso. das Eu coisas já que você fiz estava isso. pensando. Eu já fiz isso uma vez, mas agora eu, tipo, estudo. Eu estudo quando eu chego da escola. E quando eu tô indo pra escola, no caminho da escola, eu já pego o caderno e falo, isso, isso e isso. Na prova hoje vai cair isso, eu tenho que estudar isso. Aí eu já pego o livro, já começo a estudar. Aí quando chega lá, tipo, nossa, que fácil. Quando todo mundo lá, ai meu Deus, socorro. E a gente tinha vezes lá que tive uma vez lá que a menina até chorou, porque, tipo, ela não tinha estudado e não sabia de nada. E a maioria das vezes, tipo, quando a pessoa não estuda, ela gosta da prova de marcar xizinho, né? E eu também não... Eu gostava desse de marcar Eu xizinho, eu achava até mais gosto. fácil, porque a minha letra é muito feia. Se eu pudesse. A minha também não é tão assim, Sabia que não. havia um estudo sobre isso? Que quem tem letra feia é porque o cérebro é tão rápido que não controla tanta mão e daí... Sim. Então, Eu já vi É. esse estudo também que, tipo... e também pessoas que dormem tarde. Tipo, também. são quando... Eu não durmo tão tarde. Tem vezes que Que eu horas durmo. que você dorme?
10 horas e tem vezes que eu durmo meia-noite, né? Mas estou ali de pé. Gente, vocês gostaram do papo? Sim. Sim, Eu não muito. falei minha nota, eu não falei sobre as minhas notas, né? Não. Eu quero falar, no sábado, antes de eu vir pra cá, teve uma reunião da escola, dos pais, pra verem o boletim e tal. Era o meu pavor toda vez. Né? Tu era Tava- bom? Você perguntou pra gente, você era bom? Não. Daí, Era ruim. tipo, eu sempre falo com meus pais que eu não gosto da prova, eu não gosto de geografia. Nem Daí eles Meu foram lá Deus. com os professores falar porque eu não gostava. Daí, tipo, eu tinha tirado uma nota muito boa, uma das melhores. Só que daí eu não gosto porque eu não gosto muito de matéria que é sobre decorar muito. Onde você, tipo, geografia eu tinha que decorar bastante sobre eventos climáticos, sobre o trópico de Câncer, Equador, e daí eu não gostava. E daí, tipo, história, matemática e ciências eu gostava, porque eu achava interessante aprender sobre como meu corpo funciona, sobre como tinha sido a Revolução Francesa, eu achava isso interessante. Eu não gostava de geografia, acho que a gente não gosta de uma matéria não porque a gente tem dificuldade. Tipo, tem algumas matérias que você tem dificuldade, mas tu gosta pelo desafio, por achar interessante e querer melhorar. Mas daí tem outras que tu tá bom, mas tu não gosta porque não dá match. Gente, cara, assim, foi muito bom o papo. Eu quero fazer mais vezes, a gente vai fazer mais vezes. A gente vai fazer o nosso livro, não vai? Vamos! Então tá bom. Antes de eu fazer eu sempre faço uma pergunta no final. E ela tem que cantar ainda, tá? E a Nick tem que cantar ainda. Não te esqueci. esquecemos, cara. Ó, eu quero que vocês falem onde a turma pode encontrar vocês nas redes sociais. Vamos começar com a cantora. Vai lá. No meu Instagram é @nickrissis, com CK, RICCIS. Lá eu falo sobre investimentos. E eu parei um pouco com esse negócio de cantar lá, mas eu vou voltar. Tá bom. É isso. Tá bom. O Enzo? Vocês podem me encontrar lá no meu Instagram, enzonobre.oficial. Se vocês colocarem Enzo Nobre Oficial, lá já cai. E lá eu ensino bastante coisa muito legal. Eu mostro a minha rotina, dou alguns insights. E lá mesmo, antes de vir pra cá, eu coloquei uma caixinha lá. De quem acertasse onde eu estava indo, eu ia repostar, fazer um repost. E eu não sei se pessoas já foram lá e colocaram. Mas, ó, você aí, já era, tá? Era bem mais cedo. Era bem mais cedo. Não era agora não. E, ó, vão lá no meu Instagram, o conteúdo é muito legal. Mostro a minha rotina. Mostro... Tem vezes também que eu faço algumas lives sobre o álbum da Copa, abrindo figurinhas. E é isso. Legal. Vocês aí já seguem eu, a Nick e a Malu. Já. O meu Instagram é @malu.finanças. Podem me seguir. Eu sou muito legal. Eu acho que sou legal. E daí falo pra quem é criança aqui, porque hoje é semana de Dia das Crianças. Daí vocês podem seguir lá, que tem conteúdo, tanto no meu, tanto da Nick e do Enzo, tem conteúdo de finanças pra criança. Então você vai encontrar só conteúdo divertido, legal, alegre. Então segue todo mundo lá. @malu.finanças. Muito bom. E antes Agora? de acabar, eu vou querer colocar Põe aqui. esse presente que eu estou te dando. Repete a frase aí pra gente anotar. Pode ser difícil, mas nunca será impossível. Pode ser difícil, mas Mas nunca será nunca será impossível. impossível. Olha só a pulseirinha. Ó, você vai fechar o podcast cantando. Vai. Só que antes da gente cantar, eu sempre faço uma pergunta. Que é assim, ó. Se vocês pudessem mandar uma mensagem para todas as pessoas no mundo inteiro, existem 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. E essa mensagem ela vai chegar nas pessoas, num outdoor, na televisão, vai passar no celular delas, no jornal. E lá embaixo vai estar dizendo, ó, a Nick que pediu para te falar isso, olha, o Enzo que pediu para falar isso, olha, a Malu que pediu para falar isso. E é uma mensagem. Que mensagem seria essa? Olha, você aí, não desista. Por mais que muita gente fala pra você que não vai dar certo, não deu certo pra elas. Não quer dizer que não vai dar certo pra você. E caso aconteça alguma coisa e desande, não tem problema. Não tem problema errar. Se adulto, não tem problema adulto errar. Imagina você criança aí.
Então, olha aqui, não tenha medo das críticas lá fora. E se alguém começar a falar mal de você, faz o seguinte, tem que entrar nesse ouvido E sair pelo e outro. sair pelo outro. Então, olha, não desista, continue. Muito. E olha, foguete só sobe, não faça que nem o Elon Musk, que fez o foguete da ré. Foguete só é daqui pra cima. É muito Não dá bom. Muito bom. E vocês? Ó, eu vou falar um para adulto e um para criança. Para as crianças, é que você não é definido pela sua nota na escola, porque a escola ela não fala sobre o que você vai aprender fora da escola, sobre finanças, sobre a vida, então você não é definido pelas suas notas. E para os adultos, para vocês pensarem em vocês antes de tentar ajudar as pessoas, porque se, por exemplo, você não tem dinheiro, se você não é uma pessoa muito feliz, você não vai ensinar a pessoa a ser feliz. Se você não tem dinheiro, você não vai ensinar a pessoa a ter dinheiro. Isso aí. A minha frase seria: não é sobre se preocupar com o futuro, é sobre se preparar para ele. As coisas podem parecer difíceis, mas quando você vai conseguindo. Você tem que sempre tentar o seu melhor com as melhores circunstâncias que você tem hoje. E uma Vocês coisa... são incríveis. E um insight que eu recebi também, eu ia até falar no início, só que eu esqueci, a gente foi mudando de assunto. Na escola, na matemática eles ensinam a gente a contar o dinheiro. Só que eles também não ensinam a gente a ganhar o E dinheiro. nem administrar. Isso aí. E nem a multiplicar. Isso. E é a mesma coisa que eu ter um carro, só que não saber dirigir o carro. Ou eu saber dirigir o carro, mas não ter o carro. É a mesma coisa, não é? Então, graças a Deus, eu também estava mandando muito vídeo para a Secretaria da Educação, mensagem, para eles colocarem, né? E felizmente, na minha escola tem finanças, fala sobre finanças, educação financeira, e isso que me alegra, porque eu quero ajudar essas crianças a terem a sua independência financeira, não precisar do dinheiro ou da herança dos pais. Muito bom. Vocês são inspiradores. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Muito Aprendi. obrigada, gente. Eu queria agradecer também quem está assistindo, porque é uma diferença que a gente faz. E eu falei uma coisa em uma palestra que eu dei que eu acho que eu queria passar para vocês também. Quando você vê o Enzo, a Nick, eu, ou o Joel, ou qualquer pessoa que tá tendo uma história de sucesso, você tem duas escolhas. Ou ficar, porque eles estão conseguindo e eu não? Ou porque eles estão novos, estão conseguindo, e eu tô aqui nesse emprego que eu não gosto, porque eu tô aqui endividado? Você pode fazer isso, se perguntar isso. Ou você pode perguntar, como o Joel conseguiu? Como o Enzo conseguiu? Como a Rick conseguiu? Como a Nick conseguiu? Porque essas duas perguntas vão fazer diferença nos seus resultados e na sua vida. Vai mesmo. E nunca é tarde para começar. Muito bem. Vocês arrebentam. Peraí, gente, guarda as palmas, porque a Nick... É agora para fechar o podcast em guardar. altíssimo, Anitta. Não, minhas então calma aí. palmas. Tá. Para as pessoas ouvirem a música inteira, porque eu não vou cantar inteira, né? É Porque- só um trechinho. para as pessoas ouvirem a música inteira, tem lá no Spotify, se chama Papel de Coração. Papel de coração no Spotify. Vai De lá. coração. Cativou meu coração quando eu te conheci, um sentimento diferente que eu senti, uma amizade por você eu queria dizer. Te agradeço por te conhecer. Agora eu tenho todas as palmas. Obrigada. Mas a da Parabéns. música, essa letra é sua também. É. Toma, Uau. presente. Esse aqui é para você. Esse foi um podcast Obrigada. muito especial, Vou dar pra gente. você Muito também. especial. Compartilha, manda para sua família, manda para a galera da escola. Se você é professor, se você é gestor, Faça isso na sala de aula, faça aí, gente. passa na sala de aula. No dia do filme, no final do filmezinho, você já coloca lá. É isso aí. Obrigado, Nick. Obrigado, Malu. Obrigado, Enzão. Eu que agradeço. Valeu, galera do JJ Podcast. Um beijo e até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau. Anos 6, vamos estar aqui de novo. Yes! Isso aí. Ei. Aê.